Olá! O Repórter Unesp essa semana fala sobre relacionamentos e nós decidimos trazer para vocês algumas dicas de livros, filmes ou séries que falam sobre a questão dos relacionamentos virtuais. É uma questão muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, então é sempre legal encontrar obras ficcionais que se relacionam com as coisas que a gente está tão acostumada a ver e viver na vida real. Tá claro, nossa lista não tem nenhuma ordem específica, então não estamos falando de um ranking, até porque seria muito difícil classificar essas dicas que a gente traz para vocês, porque são estilos muito diferentes, gêneros muito diferentes. Para começar, a gente trouxe um filme que tem a abordagem mais pesada sobre a questão dos relacionamentos virtuais. É o que inclusive deixa muita gente com medo. O medo de não saber quem é a pessoa do outro lado do computador. Esse filme se chama Confiar. Ele é um filme de 2010, dirigido pelo David Schwimmer, o Ross de Friends. E vai falar sobre uma menina menor de idade que tem um pai muito preocupado, muito protetor, mas independente disso ela acaba se relacionando com uma pessoa pela internet. E essa amizade, esse relacionamento acaba tendo um desdobramento muito perigoso, muito trágico. E é uma coisa que a gente, infelizmente, sabe que existe, sabe que preocupa muitos pais, então sempre vale ver esse lado da coisa. Trazendo agora para um lado mais otimista dessa questão dos relacionamentos virtuais, dois filmes que são muito cara de sessão da tarde, então são filmes leves e que abordam essa questão são: o primeiro é Uma Mensagem para Você, ou I've Got Mail em inglês. É um filme de 1998, fala sobre um homem e uma mulher que na vida real eles são noivos, não uns dos outros, mas com pessoas diferentes. Só que eles acabam se correspondendo via e-mail, então todos os dias eles conversam por e-mail e acabam desenvolvendo uma relação ali. O personagem da história se muda para muito perto dela e eles começam a conviver na vida real, no dia a dia, sem saber que eles são as pessoas dos e-mails. Então o filme é uma comédia romântica, não tem uma grande reviravolta, mas vai ser aí a história de amor dessas duas pessoas que se conheceram através de e-mails. É muito legal a perspectiva do filme porque é o início da era digital, o início dos relacionamentos virtuais, quando o e-mail era ainda a única possibilidade. Outro filme de sessão da tarde é o A Nova Cinderela. É um filme de 2004 da Hilary Duff, então muita gente deve conhecer, saber quem é. O filme é uma releitura da história da Cinderela. Então a personagem é maltratada pela madrasta e as irmãs e ela conhece o príncipe encantado dela pela internet, sem saber quem ele é na escola. Na verdade, ele é o moço popular da escola dela, sem com que ela saiba. Então, a história se desenrola aí, mais uma comédia romântica, um filme leve, gostoso de assistir, sem grandes reviravoltas. Vindo mais pra atualidade, dois filmes mais recentes que abordam a questão dos relacionamentos virtuais são: o primeiro, Medianeiras, e o segundo, Her, ou Ela. Medianeiras é um filme argentino dirigido pelo Gustavo Tareto. Ele é um filme de 2011, foi muito aclamado pela crítica e vai fazer uma crítica sobre as relações modernas. Então ele fala de duas pessoas que trabalham muito próximas umas das outras, que se veem de vez em quando e que se conversam pela internet, mas pessoalmente não falam um com o outro. É uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Você mandar uma mensagem para a pessoa que está na sala ao lado e coisas do tipo. O filme é uma crítica para a sociedade atual mesmo, na era digital. Acredito que vai ainda ser muito falado daqui para frente. O outro é Ela, ou Her, de Spike Jonze. O filme foi bem conhecido, foi indicado inclusive para o Oscar, e ele vai falar de um homem de meia idade, muito solitário, que acaba encontrando companhia num programa de computador. Inicialmente esse programa serve para necessidades práticas mesmo, como a gente usa o computador, a agenda e tudo mais, mas no decorrer da história ele vai se tornando amigo desse programa que a gente só ouve a voz, e depois ele se apaixona por ela. Então é uma discussão que vai ainda além da questão da amizade virtual, né? Vai da questão do você se relacionar com uma máquina. É uma perspectiva que até pouco tempo a gente achava futurística e já está se tornando uma coisa muito mais comum na nossa vida, né? Ouvir falar de programas inteligentes e tudo mais, enfim.
Saindo um pouco dos filmes, falando de uma série agora, a série da qual a gente vai falar é Catfish. Catfish foi baseada num documentário com o mesmo nome, que fala sobre um fotógrafo que se apaixonou por uma moça através do Facebook e eles começaram a namorar. E aí ele descobriu coisas que ele não fazia ideia, que o perfil dela não falava sobre ela, coisas muito reveladoras. O documentário vai falar isso. A série Catfish, que é uma série da MTV, vai mostrar casais que só se conhecem pela internet e se encontram pela primeira vez na vida real. Então, é uma série que vai falar de encontros, vai falar também sobre como você pode ser diferente na rede social e na vida real e tudo mais. Então, já falando em livros, a gente fala de Anexos e Fangirl. Os dois são livros da Rainbow Rowell. Ela é uma escritora muito jovem que ficou conhecida nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, pelo sucesso do livro dela, Eleanor Park. Mas ela também escreveu esses outros 2 livros, Anexos e Fangirl, que retratam muito a forma dos jovens hoje em dia de se relacionar, de ter amizades, a questão da internet mesmo na vida das pessoas e as amizades virtuais. Anexos vai falar de 2 amigas que se correspondem através do e-mail do trabalho. Então, elas contam histórias, casos, piadas, segredos, sem imaginar que tem alguém olhando isso. E tem um funcionário contratado para ficar vendo esses e-mails, para ver se as pessoas estão realmente só falando de trabalho no e-mail de trabalho. Ao invés de ele denunciar elas, ele acaba se apaixonando por uma delas, através do que ela escreve nos e-mails dela. Então, o livro aí, o romance vai se basear nisso. Uma abordagem super atual, assim como Fangirl, outro livro da Rainbow, que fala de uma jovem que é apaixonadíssima por uma série e ela vive no universo daquela série. Ela escreve fanfictions e ela está em comunidades de outros fãs, ela tem amigos que são fãs também daquela série, e em determinado momento ela precisa se desprender um pouco disso. Ela acaba a escola, precisa ir para a faculdade, mas ela sente que ela não é tão boa na vida real quanto ela é nas histórias dela, escrevendo as fanfictions dela. Então, é uma coisa super recente, muito presente na vida de muitos jovens atualmente, as amizades que se desenvolvem a partir do interesse em comum, as fanfictions, que são histórias que os fãs escrevem baseadas em alguma ficção ou em alguma coisa da realidade, e enfim. Bom, a nossa lista acaba por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, até uma próxima!